onde nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, de filho para pai. Alguns dias atrás eu estava na feira, lá perto da minha casa tem uma feira, e eu sempre vejo as testemunhas de Jeová lá na feira. E um dia eles me pararam lá, e aí a gente começou a conversar, a falar da Bíblia e tal, alguns pontos polêmicos que eles acreditam e tudo. Aí a mulher que estava, uma das mulheres, são sempre duas pessoas, ela falou assim: olha, eu quero te dizer que Jesus veio revelar um nome. Eu falei: qual foi o nome? Ela: Jeová. Eu falei: Jeová? Não, porque esse nome já tinha sido revelado no Antigo Testamento. Ele já era chamado de Jeová, na verdade Javé, que em português foi traduzido por Jeová, mas a maioria das Bíblias não usa esse nome. Javé traduzido como Deus, mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová das Testemunhas de Jeová é Jeová. E aí eu falei: não, como é que Jesus vai revelar o nome que já tinha sido revelado? Não, mas Jesus veio revelar esse nome. Eu falei: não, o que está escrito é que Jesus falou muitas vezes que veio revelar um nome, e esse nome é Abba. Ninguém nunca tinha chamado Deus no Antigo Testamento de Pai. Eles consideravam blasfêmia chamar Deus de Pai. Mas o cristianismo é um relacionamento de filho para pai. Você entende que é muito mais do que uma religião? Muito mais. Pastor, Deus não criou nenhuma religião? Na verdade Ele criou uma: o judaísmo. O judaísmo era uma religião, mas hoje não é essa a forma que Deus estabeleceu para você se relacionar com Ele. Nós estamos num nível muito acima do judaísmo, mas muito mesmo, no nível em que o Pai se revelou aos seus filhos. Por isso que nós não podemos chamar mais o cristianismo de uma religião. E quando nós falamos de estilo de vida, nós estamos falando exatamente do que aconteceu no acampamento esse fim de semana, onde um vai edificando o outro, através de uma oração, através de um testemunho, através de uma palavra. Eu fui lá, eu ministrei, mas eu também fui ministrado. Eu fiquei sabendo de histórias lá, que eu achei histórias assim tão emocionantes, que edificaram a minha fé. E é bom, é um transmitindo a unção de Deus para o outro. Você sabe que na Bíblia nós somos chamados de pedras vivas, pedras que vivem. Mas não existe nenhuma pedra que é igual à outra. Todo ser humano é diferente, e toda pedra também naturalmente é diferente. Mas para você edificar uma parede, você precisa colocar uma pedra em cima, outra embaixo, do lado, para que a parede fique forte. Para colocar uma pedra dar certo, você edificar uma pedra sobre a outra, do lado da outra, embaixo da outra, você precisa ir aparando ali aquelas pontas, que as pedras têm, não é verdade? O cristianismo é assim, Deus vai aparando aquelas pontas que nós temos, para a gente ficar moldado, para sermos juntos edificados e fortes. Essa parede aqui tem muitos tijolos, mas um tijolo sozinho não é uma parede, não é forte, qualquer um pode mover. Mas essa parede cheia de tijolos você não consegue mover. Você é forte quando você está unido com o seu irmão. Olha para ele e fala assim: eu preciso de você. Em Atos capítulo 2, eu queria que você abrisse em Atos capítulo 2. Eu quero ler um texto aqui para você, no verso 42, Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina. Acharam, irmãos? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há 4 princípios básicos que sustentam o cristianismo nesse texto aqui. Existem outros, mas aqui está falando de 4 princípios. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando você sai da sua casa no domingo e você vem aqui para ouvir a palavra, é o que está escrito aqui: você está perseverando na doutrina dos apóstolos, porque aqui tem sido ensinado a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos são edificados aqui todo domingo quando vem aqui? Você está cheio, porque você recebe os ensinamentos deixados
pelos apóstolos. Deus usa aqui pastor Stanley, pastor Rodrigo, outros irmãos. Então aqui está dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Olha o que é o cristianismo, você vê que tudo tem a ver com relacionamento, né? O que é a comunhão? A comunhão aqui é, de fato, você desenvolver um relacionamento com o seu irmão e também com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu irmão vai ser saudável. Quando você não tem um relacionamento com Deus, o relacionamento com o seu irmão vai ser difícil. Essa comunhão aqui está falando de relacionamento entre pessoas e também com Deus. Só que não é uma comunhão simples, só de sentar e comer juntos. O comer juntos tem algo espiritual e especial também. Nós só comemos com pessoas que temos intimidade, é ou não é? Apocalipse capítulo 3, verso 2, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, entrarei. Eu vou comer com ele e ele comigo. O que Jesus está falando? Se alguém ouvir o meu chamado e me aceitar, eu vou entrar no coração dele, vou ser íntimo dele, eu vou ter um relacionamento com ele. Você entra num restaurante, você pode... O restaurante está cheio, mas tem várias mesas que cabem 6 pessoas, mas só tem um casal sentado. Você vai segurar o seu prato na mão, mas você não senta com estranhos. Porque comida é algo íntimo. Você fica esperando alguém liberar a mesa. É ou não é assim? Jesus quer ter intimidade com você. Então a comunhão aqui, ela vai além de comer juntos, mas tem a ver com comer juntos, como fizemos esse fim de semana agora. Não é legal você convidar alguém para ir na sua casa, jantar lá, você ter aquela comunhão? Mas eu me lembro, há 22 anos atrás, quando eu converti, muitos nem tinham convertido ainda, nem tinham nascido aqui ainda, que a nossa igreja exercia muito essa questão da comunhão, do relacionamento, que na época não tinha ainda celular, ou se tinha, nós não tínhamos acesso. Em 1997, nós não tínhamos acesso ao celular. Já tinha o celular, mas a gente não tinha acesso ainda, né? Já existe celular desde muito tempo. Então, para você encontrar com o irmão, você tinha que ir na igreja. Todos os dias tinha uma programação na igreja. Era oração, era culto. Nós fazíamos 4 cultos por semana. Além disso, tinha oração meio-dia, às vezes tinha oração à noite. Era rede de jovens. A gente se encontrava todo dia. Mas quando eu me encontrava com os meus colegas, os jovens que tinham ali, era uma comunhão tão boa. Era aquela comunhão do irmão chegar, o jovem chegar e falar assim: olha o que Deus falou comigo aqui na palavra. Ele ia trazer uma revelação, e aquilo era luz para dentro de mim. E às vezes era a minha vez, eu ia lá e falava: olha o que Deus falou comigo aqui. Era essa comunhão. Aqui está falando da igreja primitiva, quando começou a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Então a comunhão é você passar a vida para o seu irmão, e ele passar para você. É por isso que a igreja tem um papel fundamental e importante. Não, mas eu não quero fazer parte da igreja, eu vou ouvir as palavras na internet. Meu irmão, nós precisamos do calor humano. O ser humano é sociável. Você viver isolado não é o projeto de Deus. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses, é egoísta. Ele é egoísta. Quando você está aqui na igreja, você está buscando o desejo coletivo, não é só o seu. Você está buscando o melhor para o seu irmão também. Isso é comunhão aqui que a Bíblia fala. Aqui também fala, e no partir do pão, também está falando de comer junto, porque a ceia, isso aqui é a ceia, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Na época de Paulo, na época dos apóstolos, a ceia era um pouco diferente do que é hoje. Depois, lá na frente, que Paulo mudou e colocou o pão e o vinho somente. Mas a ceia, ela acontecia nas casas e era chamada de ágape, a reunião da ceia, que é a reunião de amor. Eles reuniam ali e eles comiam uma refeição juntos e depois eles ceiavam, faziam a santa ceia com o vinho e com o pão, o cálice e o pão. Aqui eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que é a ceia, e nas orações. Esses aqui são os pilares do cristianismo. Você quer ter relacionamento, você quer ser bem sucedido, você precisa ter relacionamento com Deus.
Porque o que é orar? Você não tem que orar para bater um ponto, porque você, eu quero orar porque eu preciso orar. Não, amém por isso. Mas a nossa oração, na verdade, é um relacionamento com Deus. É intimidade com Deus, é conhecer a Deus. E principalmente, a oração é depender de Deus. As pessoas que mais oram são aquelas que mais conseguem ver dentro delas que elas não são nada sem Deus. Quanto mais a pessoa ora, mais dependente de Deus ela fica e menos dependente dela mesma. A religião se fundamenta em troca. A religião, você tem que dar algo em troca. Agora o cristianismo ele se baseia em relacionamento, como eu falei. Mas a religião você tem que dar alguma coisa em troca. Você tem que fazer valer a pena. Que sentido? Eu vou pegar uma cruz pesada. Eu vou levar até Trindade. Eu vou carregar essa cruz até lá. Para Deus se compadecer de mim e me abençoar. Isso é religião. A religião sempre aponta para o mérito humano. O cristianismo sempre aponta para a cruz de Cristo e para o mérito de Deus de ter entregado o seu próprio Filho. É uma diferença muito grande. Aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2, talvez eu vou ser um pouco rápido aqui, nem vai dar muito tempo assim de você abrir. Diz assim: se por estarmos em Cristo, quantos aqui estão em Cristo? Diga amém. Diga eu estou em Cristo. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, já foi exortado por um líder aí, ou pelo pastor Stanley, ou pelo pastor Rodrigo, é de Deus, está na Bíblia. Alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito. Então comunhão não é só comer juntos, é também comer juntos, mas é passar a vida de Deus um para o outro, amém? Alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Sabe por que funcionou esse acampamento de casais? Porque é isso aqui, uma só maneira de pensar, um só amor, um só Espírito e uma só atitude. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. O cristianismo se fundamenta no nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Você precisa ter relacionamento com seu irmão. Sabe por quê? Porque você precisa dele. E ele precisa de você. Irmãos, não tem ninguém que detém todos os dons. Ninguém. Eu queria poder cantar como o Rodrigo canta, mas infelizmente, eu tenho certeza que você não gostaria de me ouvir cantando. Não vai ser bom. Mas eu gostaria de saber cantar, de saber tocar. Não sei, Deus deu para outro. Você tem um dom que eu não tenho. E Deus quer usar você no dom que você tem. Como é que é o nome do filme aí dos super-heróis que eu sempre esqueço? Os Vingadores, né? Vocês assistiram Os Vingadores? Eu não sou muito de filme de super-herói, não gosto. Eu acho que é mentiroso demais. Eu não gosto, não. Mas por causa de muita insistência da minha esposa, eu assisti o último. O penúltimo eu fui no cinema, foi uma tortura. Fiquei 3 horas no cinema sendo torturado. Não entendi nada do filme. Nada. Aí eles me falaram, é porque você não assistiu os outros, aí você não entende nada. No último agora até que eu entendi alguma coisa a mais. Mas você quer saber de uma coisa? Os verdadeiros super-heróis são vocês. São os cristãos. São aqueles que serviram a Deus, que estão aqui nessa palavra. Na Bíblia, o verdadeiro The Flash foi Elias. Porque a Bíblia diz que quando Elias, ele desafiou os profetas de Baal, e ali desceu fogo do céu, e os profetas de Baal depois morreram, mandou matar os profetas de Baal, ele falou para Acabe, pode ir embora para o seu palácio, que vai chover. Mas Elias continuou no monte. E aí quando Elias orou 7 vezes e viu que ia chover, a Bíblia diz que Elias saiu correndo, e ele ultrapassou o carro de Acabe. Irmãos, um cavalo deve correr a 50 km por hora, e ele estava muito mais atrás,
mas ele saiu correndo, veio uma unção sobre ele, foi o The Flash. Sabe quem é o Hulk na Bíblia? Sansão. Só que você pensa que Sansão era bombadão, né? Sansão era um cara, eu acredito, magrelo. Não tinha nada de força nele, natural. Era totalmente espiritual, mas ele era o verdadeiro Hulk. Ele pegou os portões lá de Gaza, portão naquela época era um absurdo de pesado. Colocou no ombro, que ele ficou irado com o povo de Gaza. Colocou no ombro e a Bíblia diz que ele carregou para uma montanha. Esse era o verdadeiro super-herói. A Bíblia fala que Filipe, ele desapareceu de um lugar e apareceu em outra cidade. Tem super-herói que desaparece e aparece ou não? Como que é o nome? Noturno? Aí, ó. O pessoal tá bom de super-herói aí. Olha, esses são dons reais, verdadeiros. Verdadeiros. Não sei se você sabe, mas o Superman é baseado em Moisés, né? Talvez, se você nunca pesquisou, você pode pesquisar sobre isso. Mas na verdade o nosso Superman é Jesus. A religião se fundamenta no que eu faço, ao passo que o cristianismo se fundamenta no que Cristo fez. O ponto central da religião é o eu. Eu faço, eu consigo, eu realizo. Não, peraí. De fato, Deus quer usar você, mas a glória é dele. Deus quer fazer mesmo através de você, não tenha dúvida disso. Mas toda a honra e toda a glória é dele. Todo o mérito é do Senhor. Aqui em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim, ó. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fala assim comigo, ó. A salvação é de graça, é pela graça, por meio da fé. Quem aqui está salvo? E os outros, então não? É pela fé, meu irmão. Se alguém perguntar para você, pastor, se você está salvo, o que você vai dizer? Claro que eu estou salvo. Não é porque eu mereço, não. Não é porque eu tenho pastor no meu nome, não, que nem é meu nome, como título. Não. Não é porque eu estou pregando aqui. Eu sou salvo, não é porque eu mereço também, não. Sou salvo porque eu creio. Porque o ladrão da cruz não merecia, foi salvo. Mas ele creu. Isso é suficiente para você ser salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você crê? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Deixa eu ler esse texto aqui para você, que é um texto muito conhecido da maioria aqui. Vamos ler do verso 11 até 31. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você sabe o que é alfarroba? Alguém já viu alfarroba? Lá na casa do meu cunhado, lá na Espanha, nós tivemos lá o ano passado, esse ano também. Lá tem um pé de alfarrobeira, é uma vargem adocicada, pouco adocicada, dura, que os pobres comiam nessa época, que até hoje tem lugar que os pobres comem. Hoje faz chocolate de alfarroba, nós pegamos o mel de alfarroba, mas é um duro, não é uma comida boa não. Verso 17, então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo? Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que é a religião? Se tem alguém que simboliza a religião, é o irmão do filho pródigo, filho gastador. Mas eu quero te falar uma coisa: muitas vezes nós também temos a síndrome do filho mais velho. Por quê? Porque nós achamos o seguinte: eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou passando por isso? Eu sou crente, eu sou dizimista, por que está acontecendo na minha casa? Por que eu estou com uma crise no meu casamento? Por que eu estou com um problema financeiro? Senhor, eu faço tudo certo, por que estou enfermo? Você sabia que tem orações que Deus não ouve? A Bíblia conta uma história que pode chocar você aqui, de dois homens que subiram no templo para orar. E aqueles dois homens, um deles era um publicano pecador, e o outro era um fariseu. E o fariseu, quando ele orou assim. A Bíblia diz que ele orou de si para si mesmo, e não de si para Deus. Está escrito lá. Ele falou: Senhor, eu não sou como aquele miserável pecador. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo 3 vezes por semana e oro todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa: qual é o pastor que não ia querer um membro desse? Fala para mim, Stanley. Meu Deus, ele ia dar banho em muitos outros hoje. Mas a Bíblia diz que o segundo homem não tinha coragem sequer de levantar os olhos para o céu. E ele só fez uma oração: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus falou assim: sabe quem desceu justificado? O pecador, o segundo, o que se humilhou. Porque às vezes nós oramos com base na nossa justiça. Deus não pode responder nenhuma oração que é com base na sua justiça. Deus, ele só pode responder a oração que é com base na justiça dele, porque a única base legal para sermos salvos e abençoados é o que Cristo fez e não o que eu faço. Pastor, então você está falando que eu não preciso fazer nada? Porque é muito perigoso. Alguns pregadores da graça, eles pregam uma falsa graça, que se confunde com libertinagem. E a Bíblia nos exorta quanto a isso, porque às vezes nós fazemos vã a graça de Deus. Depois eu vou ler esse texto. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele fala, sabe o quê? Trabalhei mais do que todos vós. Parece que ele está se exaltando. Aí tem uma vírgula, aí ele completa: não eu, mas a graça do Senhor em mim.
Pastor, a salvação é pela graça, mas o meu ministério é pelas obras. Eu nunca vou esquecer um dia que eu preguei sobre isso. Se eu pudesse apagar aquela palavra, eu acho que quase ninguém se lembra dela mais, ainda bem. Porque a minha salvação é pela graça, e as obras que eu faço também é. Sem a graça é impossível você fazer a obra de Deus. Sabe o poder que eu falei que os crentes têm? Possível sem a graça de Deus. Não tem como, é muito pesado. Sabe por que muitos líderes desistem? Porque eles estão fazendo a obra de Deus na força, cheios de justiça própria, cheios de si mesmo. O eu está sempre no centro, o centro não é Jesus, é Ele, é o que Ele faz. Então quando você for orar, ore com base na justiça de Deus. Talvez foi até um dia que você pecou, ore e peça para Deus, seja um crente pidão. Nós precisamos pedir, irmãos. Eu contei no acampamento sobre um terreno que a nossa igreja comprou, mas foi assim, nós começamos a orar por um terreno, um setor afastado de onde a gente estava, não era um setor tão ruim, mas era longe de onde a nossa igreja estava. E aí um dia, irmãos, eu cheguei com tanta fé na igreja, eu falei, irmãos, nós não vamos orar mais para o nosso lote lá no setor tal, nós vamos orar para o Senhor nos dar um lote aqui, porque onde a gente está, um lugar mais caro. Nós vamos orar por um lote aqui, no nosso setor. Irmãos, e começamos a orar, o Senhor nos deu um terreno grande, terreno de mais de 1.000 metros, no nosso setor. Sabe por quê? Porque R$1, 10 mil, 1 milhão, para Deus é a mesma coisa. Nós só temos que ser ousados e falar o seguinte: eu sou filho de Deus, eu tenho um pai, e o meu pai é bom, Ele quer me abençoar, Senhor me dá. Crianças não são assim? Criança apronta todas durante o dia. Quando chega a noite ele vira para o pai: pai, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. Ele esqueceu de tudo que ele fez de errado, não é? Nós precisamos ser assim, nós também temos um Deus. Pastor, você está falando que nós precisamos errar para Deus nos ouvir? Não, nós não precisamos errar para Deus nos ouvir, mas o fato é que nós vamos errar, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. E quando você olha para o texto aqui, você vê que aquele filho mais velho, ele estava cheio de justiça própria. O momento era dele se alegrar por o seu irmão ter voltado, mas ele não fez isso. Pelo contrário, sabe qual foi o problema desse homem aqui? Ele tinha uma visão errada do Pai. Quando nós temos uma visão errada de Deus, quando nós temos uma visão errada do Pai, do nosso Pai, você pode ter certeza, a sua oração vai ser errada, as coisas não vão dar certo, como a Bíblia diz que tem que dar. Você não vai viver a plenitude aqui, o melhor que Deus tem para você aqui. Meu irmão, vou falar uma coisa aqui para você, que eu vou falar é sério. Eu fiz o teste na minha igreja. Um dia eu falei para as pessoas que estavam lá na oração: chama Deus de Pai agora. E eu sabia que muitos não iam conseguir falar papai, porque a Aba é papai, papaizinho. E eu falei para eles: você vai orar agora e vai falar papai, Aba. Depois teve gente que veio falar comigo: eu não consegui chamar Deus de Aba, de papai. Ela gaguejava para falar, talvez porque não teve um referencial, talvez por muitos motivos. Mas eu quero te dizer, o nosso Deus é Pai, e Ele é um Pai bondoso. Esse texto aqui, a Bíblia diz que o Pai, dá a entender que o Pai ficava olhando para ver se o filho ia retornar. E no dia que isso aconteceu, irmãos, naquela época eles usavam túnica. E há duas palavras para correr na Bíblia: uma palavra é correr devagar e a outra é correr rápido. E não sei se você sabe, mas no Oriente Médio eles não correm, porque correr rápido para eles é ser mal educado. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu o filho, provavelmente ele levantou a sua túnica, porque não tinha jeito de correr com aquela túnica lá embaixo, e saiu correndo para abraçar o seu filho. A alegria daquele pai de ver o filho retornar para sua casa. Ele correu, o beijou e o abraçou. Não teve nenhum espírito de condenação naquela hora ali. Foi só amor. Aquele filho foi tratado como filho. Quem pode dizer amém? Romanos capítulo 11, verso 6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A religião, ela só aceita pessoas boas. A graça, ela só alcança
quem não merece. A graça é para quem não merece. Porque se você mereceu, não é graça. É o que, pastor? Mérito. Merecimento, mérito. Eu posso falar um negócio para você? Às vezes nós batemos o olho na vida de um irmão e você vê uma coisa: tem graça na vida desse irmão. Tudo que esse irmão faz dá certo. A família dele é bonita, o cara prospera, ele nunca fica enfermo, ele está sempre alegre. Onde ele põe a mão, o negócio acontece. Tudo que ele faz tem uma excelência tremenda. Ele tem um carisma sobrenatural. Se olha para ele, você identifica a graça de Deus na vida dele. Agora outros são como o irmão do filho pródigo. Estão tão cheios de si, tão cheios de justiça própria, onde o ego está no centro, o eu está no centro, não é Cristo. Essas pessoas não podem receber nada. Pastor, então tá bom, entendi, eu não tenho que fazer mais nada. Olha, o que a Bíblia chama de obras mortas é diferente de boas obras. Efésios capítulo 2, se você abriu Efésios 2 aí, vamos ver o verso 10 aqui, Efésios 2, 10 agora. Efésios capítulo 2, verso 10. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, sobre as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Nenhum pecador se encaixa na religião, porque a religião não aceita os pecadores. Eles não estão aceitos lá. Você vê que o filho mais velho, ele rejeitou o irmão dele, porque tinha pecado. Olha o verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então há um lugar para as boas obras, e você foi chamado para fazer boas obras. Agora, nós somos salvos pelas boas obras? Eu sou salvo pela fé, eu sou salvo para as boas obras, e não pelas obras. Tem uma diferença. Você foi chamado sim para fazer boas obras, mas você não deve achar que merece alguma coisa por fazer boas obras, porque quem te capacita é Deus. Quando Paulo falou assim, ó, eu trabalho mais do que todos vós, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele estava reconhecendo que sem a graça, ele não conseguiria fazer nada do que ele fez. Paulo evangelizou todo mundo conhecido da época. Ele alcançou todas as nações conhecidas daquela época, o evangelho se propagou. Mas ele disse, não eu, mas a graça que está em mim. Pastor, explica melhor. Imagina você, que existem 2 lenhadores. Hoje quase não existe mais essa profissão. Existe ainda, mas a gente quase nem ouve falar. Um dos lenhadores, ele pega o seu machado, afia o seu machado, e ele sai para trabalhar todos os dias. E ele consegue cortar 10 árvores todos os dias. Ele pega aquelas árvores, ele corta, carrega a lenha e chega muito cansado, muito exausto. E tem outro lenhador que está debaixo da graça de Deus. Só que ele tem uma máquina que corta as árvores. E ele consegue cortar mais de 500 árvores e transportar por dia. Só que dentro daquela máquina ele está tranquilo ali, está no ar condicionado, mas ele continua trabalhando e produzindo muito mais. Para você entender, quando nós temos o favor de Deus e a graça de Deus, nós fazemos muito mais coisas, nós vamos muito mais longe, sem estar sobrecarregado. Pastor, nós não vamos cansar não? Pode até ser que sim, mas nós não vamos ficar nunca sobrecarregados, jamais, porque a graça de Deus que está sobre nós. Irmãos, como nós precisamos do favor. O favor de Deus é muito melhor, o favor é a graça. O favor de Deus é muito melhor do que qualquer estratégia de crescimento de igreja. Nós temos algumas estratégias de crescimento da igreja lá na minha igreja, mas eu não oro pelas estratégias, eu tenho orado pelo favor. Senhor, eu quero o favor do Senhor para alcançar o perdido, para ver essa igreja crescer, romper. Eu quero ver essa igreja crescer em fé, em ousadia, em unção. Quero que essa igreja seja intrépida. Senhor, nós precisamos do teu favor. Você nunca pode menosprezar as obras. O Senhor te chamou para fazer uma obra tremenda aqui. Mas muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo tudo de forma errada. Elas estão ficando sobrecarregadas, porque o foco não é Jesus, o foco não é a cruz, o foco é ela. Então ela começa a querer merecer a bênção de Deus.
Isso se torna um grande problema para ela. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você é justo pela fé. Hoje a justiça não é porque você é uma boa pessoa, não, é porque você creu, é pela fé. Pastor, quantos aqui creram em Jesus aí? Diga amém. Então você é justo. Pastor, você não entendeu, eu pequei. Eu quero te dizer uma coisa: justo. Quando você peca, o diabo fala assim para você: você está sujo, você está imundo, você é um pecador. Mas sabe o que o Espírito Santo te fala? Sei que a maioria não consegue compreender isso. Justo. Porque a minha condição não muda. Ah, pastor, então você está falando que eu posso viver no pecado? Quando uma pessoa ela assume uma vida de pecado e quer viver no pecado, ela abandonou a Cristo, é outra coisa. Ela abandonou o Senhor, quer viver uma vida de pecado, ela tem um livre-arbítrio, ela pode fazer isso, e vai sofrer as consequências. Mas nós que estamos em Cristo, nós pecamos todos os dias. Você peca, eu peco, até sem perceber. Quantos aqui estão entendendo? Você não vai deixar de ser justo por causa disso. Aqui diz, temos paz pela fé, não é pelas obras. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então antes nós tínhamos uma dívida, ok? Nós tínhamos uma dívida que era impagável, uma dívida com Deus. Quando uma pessoa tem uma dívida, dois amigos, um contrai uma dívida com outro amigo, ele fala, eu vou te pagar tal dia, não consegue. Passou um mês, não pagou, 2, 3, um ano, não conseguiu pagar, porque aquele valor daquela dívida é muito alto, e aquele cara percebe, eu não consigo pagar essa conta. Sabe o que acontece? Ele vai comprometer a amizade dele. Ele fala, eu não quero ir onde o meu amigo está, porque eu estou devendo para ele, eu vou ficar com vergonha. Aí você começa a não ir nos lugares que você sabe que aquele amigo seu está, porque você tem uma dívida com ele, você não tem paz. Aí você pensa, olha, o cara pagou para eu ir para Caldas Novas, mas você não tem paz para ir, porque você sabe que ele vai ver as fotos lá no Facebook, e vai pensar, dinheiro para me pagar ele não tem, mas para ir para Caldas ele tem. Você não tem paz para fazer mais nada, porque você tem uma dívida. Mas o texto diz, justificados, pois, temos pela fé, mediante a fé, temos paz. Eu tenho paz com Deus. Paz. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual era a atitude do irmão mais velho? Esse teu filho foi lá, gastou toda a herança dele. Mas eu, que fiz tudo certo, você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Quando você olha o texto, você lê a Bíblia aqui, você vai perceber que o pai repartiu os bens entre os dois. O pai não deu só para um, a diferença é que uns tomam posse da herança, outros não. Pastor, quando é que eu caio da graça? Gálatas capítulo 5, verso 4, eu estou sendo um pouco rápido, irmãos, são muitos textos, diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quando é que você desliga da lei? Quando você peca? Não. Ah, então eu posso pecar, entendi. Não existe pecado sem consequência. Então não entra por esse caminho não, que não é de Deus. Eu só estou dizendo que decaímos da graça não é quando nós pecamos, mas é quando nós nos enchemos de justiça própria, da lei. Quando você ora de si para si mesmo, é quando você chega para o Pai, para Ele você dá tudo, para eu que estou aqui te servindo, que sou fiel, você não me dá nada? Não tem esse tipo de relacionamento com Deus, Deus não ouve esse tipo de oração. Na verdade nós não merecemos nada, meus irmãos. Eu não mereço nada. Se quer ser abençoado com Deus, entenda que você está no lucro. Eu entendo, Rubens, eu entendo, todos os dias eu estou no lucro com Deus, como eu sou abençoado por Deus. Se você pensar o mês de você, você vai ver o quanto a sua vida vai mudar.
Você só pode ser declarado justo através da fé em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 6:1, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Quando é que eu recebo em vão a graça de Deus? Quando eu sei que tem uma graça de Deus sobre mim, que o Senhor quer me abençoar, que o Senhor me capacitou, que eu tenho dons, e mesmo assim, eu não quero responder o meu chamado. Falo, não, tá bom do jeito que tá, eu quero é trabalhar, eu quero é ganhar dinheiro. Meu irmão, olha que texto forte. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente. O que eu disse? Gratuitamente, por sua graça. Ou seja, Deus te declarou justo sem você ter que ter feito nada, mediante a redenção, a compra, pagamento de um preço, que há em Cristo Jesus. Que texto fantástico. Eu sou justificado não pelas minhas obras, eu não sou justificado porque eu sou pastor, eu não sou justificado porque eu ganhei uma alma, eu sou justificado gratuitamente, por sua graça, pelo favor que eu não merecia, mediante a redenção, ou seja, mediante o preço pago, a compra que há em Cristo Jesus. Olha que texto maravilhoso, lindo aqui. A graça do Senhor está sobre você, essa graça te justifica, o sangue do Senhor está sobre a sua vida, você é justo. Não aceite a condenação do diabo. O máximo que a religião pode fazer pelas pessoas é melhorar, mas eu posso dizer algo para você? No céu não entram pessoas melhores, no céu só entram justos. Mas não é justo pelas obras, não. Aqueles que foram justificados pelo sangue. Pessoas melhores não entram lá, não. No céu só entram aqueles que são perfeitos pelo poder do sangue. Aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Somente esses. A religião pode melhorar, mas tudo que a religião consegue fazer é isso, é o máximo. E lá não vai entrar pessoas assim. O céu é para justos, mas aqueles que foram justificados, não porque são bons. As pessoas que estão mais distantes do céu são aquelas que são politicamente corretas. O mundo está cheio. Eu não cometo os pecados capitais, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício, eu não traio minha esposa. Como que Deus vai negar o céu para mim? O céu não é pelas obras, não, é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Irmãos, o mundo está cheio de politicamente correto hoje, sim ou não? Está cheio. Que Emmanuel Macron está preocupado com as queimadas aqui na Amazônia? Pelo amor de Deus, vai preocupar com outra coisa. A igreja de Notre Dame está do lado do rio Sena lá, e por sinal uma igreja horrorosa, feia. Pegou fogo do lado do rio, ninguém deu conta de apagar o fogo da igreja. A igreja é cheia de gárgulas, demônios de fora, o prédio da igreja, que aquilo não é igreja. Cheio de gárgulas, que são demônios, que são os guardiões da igreja. O dia que eu fui lá, eu fiquei perplexo. Ainda não tinha queimado, foi um ano antes, foi ano passado. Gárgulas, eu falei, meu Deus, esse aqui que é o guardião da igreja, esses demônios. Que isso? Eles são tão guardiões que a igreja pegou fogo e eles não fizeram nada. Os guardiões, os gárgulas lá, ou as gárgulas, não sei como é que fala isso. Como é que é o nome daquele ator? Leonardo DiCaprio, Está preocupado com a queimada na Amazônia, o cara fuma 2 carteiras de cigarro por dia, está cheio de fumaça dentro do pulmão dele, e ele está preocupado com a Amazônia. São os politicamente corretos de hoje. E no nosso meio também tem muitos. Não, que isso, eu não preciso de igreja, que isso, eu sou uma pessoa boa demais. Como que eu não vou entrar no céu? Se eu não entrar no céu, ninguém entra. Olha que engano mais terrível. O cristianismo é para as pessoas que não prestam mesmo. Um dia, uma menina que foi crente, ela cresceu na igreja, até filha de pastor, e ela desviou, e ela virou lésbica. E ela foi na rede social um dia e ela acabou com os crentes.
que crente é isso, que crente é aquilo, que crente é aquilo outro. Tem hora que eu não consigo ser espiritual não, irmão. Se eu sou carnal, tem hora, viu? Confessando para os irmãos aqui. E eu fui e publiquei no status dela, falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O cristianismo é exatamente para essas pessoas que você falou aí que não presta. Foi para esse que Jesus veio. Porque a graça é para quem não merece. Quem merece não é graça. Agora, para pessoas como você, que é boa, e que não faz nada de errado, que está tudo ok, não foi para você que Jesus veio não, porque você está você está bem, sua vida está boa. Pouco tempo depois ela tomou uma surra da mulher dela, ou do marido dela, não sei qual que era, espancada, a outra mulher quase matou ela de tanto bater, mas estava lá cheia de justiça própria. Menina que eu vi pequenininha, cresceu, achou que era alguma coisa, foi nos criticar. Realmente nós temos defeitos, temos problemas, às vezes pecamos, mas o sangue de Jesus está sobre nós. Eu sou justo, você é justo. Quando nós olhamos aqui para a vida desse, deixa eu falar aqui a diferença do mérito e das obras. Qual que é a diferença? Fazer coisas para ser amado pelo Pai é obras da lei, ou seja, é mérito, não é de Deus. Fazer coisas porque sou amado pelo Pai, boas obras. Deus não anulou as boas obras, aqui diz que nós vamos andar nelas. Orar com base nos meus méritos, obras da lei. Orar com base nos méritos de Jesus, boas obras, amém? Vir na igreja para ser salvo, você pensa assim, eu vou na igreja porque senão eu não vou ser salvo, obras da lei. Vir na igreja porque eu sou salvo, boas obras. Liderar uma célula para ser amado por Deus, obras da lei. Liderar uma célula porque eu sou amado por Deus, boas obras. Você percebe que há uma diferença? Não é que você tem que fazer, o cristianismo não te cobra isso, é voluntário. Irmãos, quantos irmãos estavam aqui na frente, que estavam servindo naquele evento ali? Uma comida tão gostosa, os banheiros tudo limpo. Os irmãos montaram sons, não é uma coisa fácil, afinar instrumento, tudo isso é tempo. O pessoal da cozinha lá o tempo inteiro trabalhando, terminava uma refeição, já estava preparando outra. Sabe por que fizeram aquilo? Amor por Jesus. Elas não fizeram, ninguém fez aquilo ali para ser salvo, não, porque já estão salvos, mas porque amam a Deus. Amam a Deus. Falei com a Poliana na hora que a gente estava aqui, falei, meu bem, nós vamos fazer um acampamento da família esse ano lá em Goiânia. E eu decidi uma coisa: os líderes de célula da minha igreja é que vão servir. Nós é que vamos servir os nossos irmãos ali. Que linda essa cena aqui, gente. Isso é maravilhoso demais. Aqui em Hebreus capítulo 6. Pastor, eu estou na graça, então eu não preciso fazer mais nada, né? Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 6, verso 7. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Então aqui está dizendo que Deus abençoa a terra mandando chuva, mas sabe quem que vai usufruir disso? Quem ara a terra e planta, quem semeia. Então exige fé. Você quer ser abençoado? Tenha uma atitude à altura. Você tem que agir como alguém que é abençoado. Você vai liderar uma reunião, você vai falar o seguinte: eu estou debaixo da graça de Deus, eu estou debaixo do favor de Deus. Toda vez que eu vou pregar, eu falo, Senhor, me usa, eu quero estar debaixo do favor do Senhor nessa noite. É assim que nós temos que trabalhar com o Senhor. A graça, ela está disponível, meu irmão, para aquele que planta, para aquele que crê. Tem muita gente que cai no terrível erro de pensar o seguinte: eu estou na graça, não vou fazer mais nada. Querido, se você está desempregado, você precisa de um emprego, não é pensando assim que o emprego vai vir, não é Deus fazendo tudo, a graça não é isso. A graça ela foi derramada sobre você, para te capacitar, para que você vá além, para que você creia. Pega o seu currículo, ore e fale, hoje uma porta vai abrir para mim. Sai, entrega o seu currículo, Deus vai abrir uma porta para você. Ore na hora de sair, isso é a graça.
Isso é o favor de Deus, coisa que esse menino aqui não conhecia. Quais são os sinais da justiça própria? Primeiro sinal da justiça própria: ressentimento, melindre, amargura, são sinais claros da justiça própria. Aqueles que se acham justos, bons, eles nunca admitem que outros errem com eles. Pessoas que são cheias de justiça própria, elas são melindrosas, você não pode falar nada para ela. Elas são ressentidas, qualquer coisinha, vou sair da igreja. Estava compartilhando hoje aqui com o Stanley, ele falando uma situação para mim, e às vezes acontece alguma situação lá, que o líder chega para mim e fala: olha, fulano de tal, está assim, assim, assim. Eu falei: então você vai chegar nele, vai falar isso, isso, isso para ele. Aí o líder fala: não, se eu falar isso, isso, isso para ele, ele vai sair da igreja. Fala: não, então vai e fala, porque se ele não sair agora, ele vai sair depois. Então fala logo. Porque tem muito irmão do filho pródigo dentro das igrejas, infelizmente tem. São pessoas melindrosas. Veja o verso 28 aí de Lucas 15. Lucas capítulo 15, verso 28. Olha só o que aconteceu aí. Mas ele se indignou e não queria entrar. Pessoas assim, elas nunca entram para a festa, elas nunca festejam, elas nunca estão felizes, porque ela não está feliz com o retorno do irmão. Ela nunca vai entrar para festejar, porque ela nunca admite que alguém erre. Esse é um sinal de que nós estamos cheios de justiça própria. Um outro sinal que nós estamos cheios de justiça própria, outro grande sinal, um sinal claro, é que sempre, uma pessoa que está cheia de justiça própria, ela sempre quer ter razão. Tem pessoas que não existe argumento com elas. Elas sempre acham que vão ter razão. Olha o verso 29 aí. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Como é que ele podia dizer isso aqui? Está dizendo lá, a palavra está dizendo que o pai repartiu os bens entre os dois. Tudo era dele, mas ele não tomou posse. Pessoas cheias de justiça própria, elas sempre têm razão, elas são sempre alguém que gosta de argumentar. Olha o que ele falou para o pai: eu nunca desobedeci uma ordem sua. Mentira! Como que você nunca desobedeceu a ordem do pai? Pessoas cheias de justiça própria são assim, elas sempre têm razão. Pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontas para condenar. Isso é a voz da religião. Verso 30, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Pessoas cheias de justiça própria, elas sempre estão procurando um culpado para os seus problemas. Porque qual que era o problema dele aqui? Ele vivia na escassez, tendo um pai que era milionário. Meu irmão, quero te dizer uma coisa: o nosso pai é muito rico e muito abundante. Não, pastor, mas eu já tenho o suficiente, eu não quero mais de Deus. Eu posso te falar uma coisa? Nunca faça uma oração dessas. Eu já tenho o suficiente, eu não preciso de mais nada. Meu querido, você está cheio de justiça própria. Você quer só para você? Peça então para dar lá na Índia. O dinheiro na sua mão, então tem que ir para a Índia, para a África, para pessoas que precisam. Mas peça, porque pedir é depender de Deus. Nós precisamos ser filhos pidões. Peça coisas grandes. Seja ousado, porque o nosso Deus é grande, Ele quer realizar coisas muito grandes. Irmãos, Deus já fez coisas grandes na minha vida. Eu contei um pouco lá no acampamento. Mas Deus, Ele é Deus de coisas grandes e Deus de coisas pequenas também. Deus já fez tantas coisas pequenas, mostrando o seguinte: até nos mínimos detalhes, eu estou cuidando de você. Se a minha esposa falar que ela está com vontade de comer alguma coisa, eu não sei se Deus ama mais ela do que eu não sei o que acontece. Mas toda vez que a minha esposa fala alguma coisa comigo: meu bem, eu estou com vontade de comer tal coisa, chega alguém e nos convida para comer aquilo que ela quer. Quando não chega alguém lá em casa para comer. Um dia ela falou comigo assim: meu bem, eu estou numa vontade de comer azeitona.
E aí a gente estava assistindo um filme, a gente tinha convidado o pessoal para assistir um filme, era até o filme Deixados para Trás. E aí chega uma menina com um pote de azeitona, ela falou para a Poliana: Poliana, você gosta de azeitona? Que eu trouxe essa azeitona para você. Querida, alguém já levou azeitona para sua casa? Não tem condição, só pode ser Deus. Eu já ganhei carro, mas eu confesso para você, a azeitona... Por que, pastor, você prefere azeitona? Não, claro que eu prefiro o carro. Não sou tão espiritual assim. Mas o que eu estou falando é o seguinte: se Deus quer suprir o seu desejo de comer azeitona, o que Ele não quer fazer por você? Vamos falar a verdade? Deus muitas vezes Ele quer mimar a gente. Azeitona. Um dia a gente estava voltando de uma cela, olhando: meu bem, estou com vontade de comer linguiça assada. Isso era 10:30 da noite. Pegamos o carro, fomos embora para casa. Aí passa um pastor e deu uma fechada no nosso carro, pastor Cristino. Para aí. O que foi, pastor? Amanhã é meu aniversário e eu vou fazer um churrasco lá em casa hoje, vai para lá. Aí chegamos lá e tal, estamos lá comendo a carne. De repente chega um irmão: pastor Cristino, procurei carne, não achei, só achei essa linguiça aqui. Irmãos, nosso Deus é tão bom. Sabe qual é o outro sinal da justiça própria? Que a pessoa tem dificuldade de aceitar a exortação. A dificuldade que nós temos de aceitar a exortação tem a ver com a imagem errada que nós temos do pai. Sabe quem era o pai para esse filho aqui? Ele não era um pai bondoso, pelo contrário, ele era um patrão, ele era um carrasco. Porque o que o filho pensava? Eu que estou aqui de sol a sol, estava no campo agora, fiz tudo certo. Você não me dá nada. Agora esse teu filho que estava longe, gastou tudo, te abandonou, quebrou a aliança. Aleluias. Você faz uma festa para ele. O pai falou: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ponto aqui que ele não tomou posse, não tinha fé. Nós não tomamos posse porque temos uma imagem errada do pai. O pai para ele, sabe quem era? Ele tinha a imagem de um pai avarento. Ele trabalhou e o pai nunca deu um cabrito. Mentira. O Senhor quer te abençoar com toda sorte de bênçãos. É o que a Bíblia diz: toma posse da sua herança. Pastor, qual que é o moral da história aí? De fato, a justiça própria ela vai distorcer, ela distorce a nossa visão a respeito do pai. Meu pai é carrasco, avarento, infiel, injusto. Mas uma coisa nós temos que falar aqui: aquele filho mais velho, ele tinha zelo. E sabe que na nossa viagem a Israel, irmãos, nós fomos no Muro das Lamentações, e você vê tantos judeus ortodoxos, fanáticos, zelosos pelo Senhor, naquele muro, naquele sol quente, um calor, meu irmão de Deus. Um goiano falar que ele passou calor num lugar, eu vou te falar um negócio para você: é quente. É quente. E eles ficam naquele muro ali das Lamentações, e é muito tempo, sol. Eu não gosto de usar boné, mas não teve jeito, lá eu tive que usar, muito sol. Zelosos. O filho mais velho era também. Mas em Romanos capítulo 10, estou terminando já, irmãos. Romanos capítulo 10, verso 1. Romanos capítulo 10, verso 1. Diz assim, verso 1 e 2: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. É um zelo dentro da ignorância. Ter zelo não é suficiente para levar uma pessoa para o céu. Vou mudar aqui agora. Ser bem intencionado não leva ninguém para o céu. Aqueles judeus ortodoxos têm muito zelo, mas estão condenados, porque estão sem Cristo. Eles acham que são justos, eles acham que conhecem a Deus, mas tudo o que eles conhecem é um Deus cheio de lei, severo, que está sempre disposto a punir quando eles erram.
mas não é esse o nosso Deus, porque o nosso Deus é Pai. Pastor, então qual que é o moral da história? Qual que é o moral da história? Qual que é o resultado final da religião? O resultado final da religião é legalismo. Aquela pessoa que quer fazer tudo certinho, porque ela sempre quer agradar a Deus naquilo que ela faz. Engano. O resultado final da religião é justiça própria. Eu fiz, eu mereço. Já está jejuando há 3 dias. A hora que eu subir naquele púlpito, eu vou ter tanta unção, vou cuspir assim, ó, que até meu cuspe vai curar. Vou te contar uma carnalidade minha, porque pastor é gente como a gente. Eu já subi no púlpito, depois de discutir com a minha esposa. Discutir com a esposa é uma coisa ruim, não é uma coisa boa não, em todos os aspectos é ruim. Já subiu, pastor? Já. E como é que foi a pregação? Falei, Senhor, eu não sou nada mesmo. O Senhor é tudo em mim, então me usa. E Deus te usou? Usou. Pastor, mas você subiu no altar em pecado? Primeiro que isso aqui é um altar só porque eu sou baixo. Se eu fosse alto, nem precisava disso aqui. Segundo que se fosse realmente tão santo assim, eu não podia nem pisar aqui, eu pisei. É evidente que uma pessoa que prega a palavra, que adora a Deus, ela tem que ter um relacionamento com Deus, porque ela vai transmitir isso. Eu não estou ignorando isso não. Mas eu estou falando que eu não sou perfeito para estar no lugar santo. Deus me usou sim. Depois você acertou com a sua esposa? Claro, evidente que sim. Mas de vez em quando nós temos uns fights com a esposa, é ou não é verdade? Pastor também? Pois é, meu irmão. Eu não sou anjo. Apesar de que eu tenho uma verruga aqui atrás, parece que é uma asa que está nascendo, mas não é uma asa. O resultado final da religião é o egocentrismo. O Senhor nunca me deu nada, nenhum cabrito. E por último, a condenação. Toda religião traz condenação. Pastor, qual é o resultado final do cristianismo, da graça de Deus? O resultado final do cristianismo é honra. Corre lá, pega a melhor túnica, aquela mais bonita, traz, coloca nele, troca essa roupa suja aqui, tira essa roupa de pecado, arranca tudo, coloca novas vestes, santidade. Não, você é filho, traz o anel, porque quando o filho chegou, ele falou, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A segunda parte que ele tinha pensado em falar, ele não falou. Ele não falou para o pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Essa segunda parte não deu tempo, porque o pai pendurou no pescoço dele, abraçou, beijou, já mandou trazer a túnica, falou assim, traz o anel também. Traz o anel é símbolo de autoridade. Traz o anel, porque o anel estava querendo dizer o seguinte para ele, olha, a mesma herança que você tinha, você tem de novo, você é filho. Você não vai ser tratado como servo não, está aqui a túnica, está aqui o seu anel, você tem autoridade. O pai não deu tempo dele falar assim, ó, me trata como um dos teus trabalhadores. O pai não permitiu, ele era pai, continuou sendo. Traz lá o anel, traz sandália, coloca no pé, sandália fala de liberdade. O pai não prendeu ele, o pai não prende ninguém. E vamos lá, vamos matar o novilho, porque esse meu filho estava morto e foi achado. Esse é o resultado final da graça, esse é o resultado final do cristianismo. Agora o resultado final da religião é isso, é desonra, é melindre, é a pessoa ficar cheia de si mesmo, é a pessoa se tornar egocêntrica, achando que tudo tem que ser para ela, tudo é dela. Não, meu irmão, nós precisamos viver o cristianismo na essência. Eu quero pedir você para ficar de pé agora.